Olá, meus queridos, meus amados irmãos em Cristo, em todo o Brasil e em em todas as nações. Aceito o meu cumprimento, meus amados irmãos, independentemente do seu credo religioso, católico, crente, evangélico, espírita, bondistas, isso, maçônicos, seja você ateu também. Você não crê? Não tem problema. Um dia Deus te abre a mente. Tranquilo. Deus age no tempo dele, hein? Se você é um ateu, se aguarda, hein? Deus vai agir na sua vida no tempo dele, hein? Não é no seu tempo, não. Quando você viu o dia que você nasceu? Hã? Você já viu o dia que você foi formado no ventre da sua mãe? Hã? Se você souber, você vai ver. Mas só que você não vai ver, sabe por quê? Porque Ele te ama, você é filho. Nós somos filhos de um só Pai, temos o mesmo DNA, todos. Pois bem, inscreva-se no canal, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se, clique no sininho para receber as nossas mensagens e, se desejar, deixa seu comentário e compartilhe também. Hoje eu quero comentar com você sobre pecado. Mas Pedro, pecado, quem não tem pecado? Quem não tem pecado? Já vão te respondendo direto. Aquele que não guarda as obras da lei. Aquele que não está envolvido com obras da lei. Mas quais são as obras da lei? Batismo nas águas, a guarda do sábado é obra da lei, dízimo é obra da lei, apresentação de crianças é obra da lei, Santa Ceia, que se chama de Páscoa, né? Páscoa judaica, não tem nada a ver. Ceia é o quê? É um jantar, mas ele transforma um pedaço de pão em um cálice de suco de uva ou de vinho ou uma hóstia e diz que representa o corpo de Jesus Cristo. Só que parece que esses pastores, esses padres, esses reverendos, essa turma aí, líderes religiosos, nunca leram lá 1 Coríntios 12, 27. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particulares, senhor padre, senhor vigário, senhor sacerdotes, senhor reverendo, né? Não sei onde é que se tira esse nome de reverendo, né? É a vaidade, né? E a arrogância do homem, né? Reverendo. Reverendo que eu conheço é só um. Ainda bem que ele habita na sua vida, hein? Também. Que é o Espírito de Deus. E habita em mim e habita em nós. Mas na carne, reverendo, me faça o favor, né? Apóstolo, né? Então, mas Deus, não quero entrar nesse mérito porque a questão é de dons. Efésios 4, 9, 11, melhor dizendo, fala de dons, hein? Não fala de título. Foi dons que o Senhor concedeu, ainda na primeira era cristã. E a carta é dirigida somente aos efésios, e não aos brasileiros, e nem de outras nações. Então aquilo ali é dom, de pastor, de apóstolo e de profeta, é dom. Foi concedido aos efésios, aos cristãos da primeira época, não aos brasileiros do século 21, do 20 e 21. Pois bem, então o pecado, como estava dizendo, é isso. Mas por que isso é pecado? Porque são obras da lei. E a palavra diz, em 1 João mesmo, 3,4, todo aquele que transgride a lei também comete pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Tiago, na sua carta de Tiago 2,10, ele diz assim: quem guarda toda a lei e tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. E aí? Você sabe quantas ordenanças, incluindo os 10 mandamentos que a lei tinha? 613. Você só toma ceia, você só batiza, você só paga dízimo. Que mais? Apresenta criança. Que mais? Uma meia dúzia, vamos exagerar aí, uma meia dúzia. Se você guarda meia dúzia, você guarda 10. Ficou 603 ordenanças sem você guardar. Vocês aí que se dizem diferente,
Porque aí tem negócio, né, diferente. Cada igreja tem sua doutrina, uma doutrina melhor do que a outra. Doutrina só é uma sã doutrina, mas eles fazem essa confusão toda na cabeça dos incautos, né? Vocês guardam a lei do liverato? Você sabe o que é a lei do liverato? Sabe? Eu posso falar? É quando o Senhor busca um viaja, o cunhado casa com a viúva, ou vice-versa. Ou a viúva casa com um cunhado, ou o cunhado casa com uma viúva. Viúva ou viúvo. Tá entendendo? Vocês praticam a lei do liverato? Misericórdia, né? E outras leis de sacrifício, holocaustos. Vocês queimam holocausto também? Se vocês, evangélicos, católicos, com todo respeito, estiver guardando 10 obras da lei, na falta ainda 603. E Tiago foi bem explícito na sua carta, embora ele escreveu as 12 tribos de Israel, não foi para nós, não foi para você, mas podemos pegar isso como modelo. Ele disse, ó, esse alguém ficou solto, né? Se alguém guarda todos os mandamentos e tropeça num só, por exemplo, você guardou 612, esqueceu de guardar um. O que acontece? Se torna culpado de todos, réu, reprovado por Deus. É isso. Aí você pergunta, quer dizer que essas seitas religiosas, católicas, estão vivendo no pecado? Sim. É forte, né? Porque estão guardando obras da lei e o pior, né? Estão no pior pecado. Porque se eles guardarem no máximo 10 obras da lei, 10 mandamentos da lei, né? No máximo 10. Tem 613 ordenanças. Falta 603, o reverendo, o bispo, o senhor padre, senhor sacerdote, o pastor, o senhor aí, profeta, missionários. Falta ainda 600 e tantas para vocês guardarem. E Tiago diz que se vocês guardarem todas e tropeçarem só numa, já se torna culpado. Imagina, vocês só faz o inverso, né? Vocês guardam no máximo 10 obras da lei e esquece de guardar mais 603. 603. Já viu a situação que vocês estão diante de Deus? Não é eu que estou julgando, hein? É a palavra. O que está escrito aqui, está escrito aí também em sua Bíblia. E mais, hein? 1 Coríntios 15, 56. Diz assim, o arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. É por isso que lá em 2 Coríntios, me parece, se eu não me engano, 2 Coríntios 3, 7, Paulo chama o ministério de morte. Porque ninguém guardava. E hoje, os chamados cristãos, né, do século 21, diz que está guardando o sábado, guardando ceia, guardando batismo, guardando a apresentação de criança. Mas Jesus apresentou com 8 dias, é verdade, lá em Lucas parece, né? Lucas 2, 22, se eu não me falha a memória, está escrito que Jesus, mas antes dele ser apresentado naquele exato momento, ele foi circuncidado. Se você aí, pastor, está apresentando o macho, hein? Só o macho, hein, pastor? Só circuncida o macho, hein? Cuidado. Se você está circuncidando, se você está apresentando a criança, né? Ainda fazendo aquela exortação para os pais, né? Nossa igreja não faz como a igreja católica em batizar a criança. Só batizamos quando está adulto. A mesma coisa, né? Trocando 6 por meia dúzia. Que vantagem é essa? Que diferença faz? Tem que circuncidar, viu, pastor?
apresenta a criança e circuncida ela também. O macho, viu, pastor? Cuidado. E aí, mandamentos da lei, ordenanças da lei de Moisés, e lá em Romanos 10, 4, dizem: Cristo é o fim da lei para a justiça, mas é de todo aquele que crê. Será que você crê? E fica aí convidando os outros para aceitar a Jesus? E fica aí mandando os outros levantar a mão, embora isso não tenha base bíblica, né? Mas vocês criaram essa moda, né? Quem quer aceitar Jesus? Dou-lhe um, dou-lhe duas. Quem paga mais? Quem paga menos? Quem paga mais? Dou-lhe um. Aceita Jesus, né? E aí inventaram aqueles cânticos, né? De mexer com as emoções das pessoas, né? Ao findar o labor desta vida, para emocionar as pessoas. Porque se quiser mexer com as pessoas, trabalha no psicológico delas, na mente delas, para você ver como é que as pessoas se emocionam, se choram. Chora mesmo. Sendo que não é o findar do labor. O findar do labor de cada um de nós, pastor, vai ser glorioso. Porque diz Eclesiastes 12, 7. Eu sempre repito esse texto, essa frase, esse versículo nas minhas mensagens aqui. Eclesiastes 12, 7 diz que o pó volta à terra, que está juntamente com a alma. O pó volta à terra e o espírito volta a Deus, quem o deu. E aí, você ganhando alma, vai findar mesmo. O pó volta à terra e o espírito volta a Deus, que o deu. Eclesiastes 12, 7. Por que vocês não pregam essas verdades? Vocês não se dizem defensores da verdade? Pregando a verdade, usa até lá João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Outro dia alguém veio me dizer assim: ó Pedro, você tem que pregar para os católicos, para os espíritas, para outras religiões, não é para os crentes não. Eu falei: não, tem que começar a pregar para os crentes, porque os crentes é que vivem enganando os católicos. Os crentes que vivem enganando os espíritas, falando dos espíritas, falando mal dos católicos, mas eles é o primeiro a tomar a iniciativa de puxar o tapete, de falar o que não convém, julgando os outros pelas aparências. Pois é, querido, pecado é isso. Pecado é a transgressão da lei, e a lei tinha 613 ordenanças, e Tiago diz que se você guarda toda a lei, que era 613, guarda toda, entre aspas, né? Se você guardou 612 ordenanças, esqueceu uma, você se torna culpado de todos. É isso que está vivendo a situação hoje evangélica no Brasil. Não vou dizer de outros países, que eu não conheço, mas no Brasil é a situação. E aí, está vivendo o quê? Na graça? Não. Afrontando a graça e insistindo no pecado, que é a transgressão da lei. Repito, não sendo muito prolixo, para você não ficar muito mais com raiva de mim, comportamento é obra da carne, disse Jesus, que do coração dos homens procede as saídas da vida. Marcos 7, 20 a 23. E está lá em Gálatas 5, 16 a 21. As obras da carne. Lá Paulo dá exorta até os irmãos em Éfeso, dizendo: olha, andeis no Espírito e não cumprireis os desejos da carne. Né? E lá no capítulo 6 de Gálatas, verso 7, ele dá mais uma advertência dura. Diz: olha, não erreis. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele ceifará. Continua na prostituição. Continua no adultério, para você ver o que você vai ceifar. Continua enchendo a cara, tá? Enchendo a cara. Você é um forte candidato, olha, um forte candidato mesmo a uma cirrose, até mesmo a um infarto. Continua fumando, para você ver a efizema pulmonar que você vai herdar. Quem planta, colhe. E é bíblico, é fé, ou melhor, Gálatas 6, 8, 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa zombar. Quem plantar, o que semear,
isso ele ceifará. Quem planta na carne, ceifa a corrupção, ceifa o mal. Mas quem planta no Espírito, ceifará o reino e a vida eterna. Essa é a diferença. Então vocês entenderam? Eu falei sobre pecado, que é pecado. Que não é o comportamento humano, pecado é a procedência cumprindo a lei. E vou repetir, o que as obras da lei que o evangélico hoje e os católicos cometem também. Batismo, lá com o seu padre lá, batiza a criança, né? Joga, lá é econômico, né? Ele gosta de economizar água, então já joga só uma xicrinha d'água na testa da criança. E não circuncida. Lá na igreja evangélica, eles apresentam a criança, mas também não circuncidam, como Jesus circuncidou. Tudo que Jesus fez, eles querem fazer. Então, eles não circuncidam. Dízimo é da lei. E eu tenho uma mensagem aí no YouTube que eu deixei outro dia. Quando Deus, porque o dízimo foi antes de Malaquias, foi muito antes de Malaquias. O dízimo não começou de Malaquias para cá. O dízimo foi muito antes, desde o tempo de Abraão. Deus lá em Gênesis 17, ele disse assim para Abraão, que era para ele entregar o dízimo a Melquisedeque, hein? Entregar o dízimo a Melquisedeque e também circuncidar. Era a ordem do Senhor. E se não cumprisse, estava em desobediência. Tanto Abraão quanto os seus criados e também os estrangeiros, que se entregasse o dízimo a Melquisedeque, teria que circuncidar, senão estaria em desobediência. E aí, vocês estão dizimando e circuncidando? Se não circuncidaram ainda, marca aí um culto de varão e convida um irmão lá da fazenda, né? Que tem aqueles canivetão afiado para trabalhar na fazenda. Você sabe como é que é, né? Então é para trabalhar na fazenda, irmão com aqueles canivetão afiado. E marca um culto de varão aí e chama esse irmão, um preletor, para circuncidar lá, né? Mas só o macho, hein? Então, queridos, é isso aí. Chega de hipocrisia. Não sou melhor e nem o pior. Eu sou apenas um canalha a menos. Essa é a diferença. Sei que não posso consertar o mundo. É igual aquela parábola do beija-flor que estava um fogo na floresta, incendiando a floresta, e o beija-flor ia lá, pegava um pouquinho d'água e jogava, corria e jogava lá em cima daquela chama. Os outros pássaros, né, se criticavam dele. Que loucura é essa? Você não vai salvar. Como você vai conseguir fazer isso? Apagar esse fogo com esse pouquinho d'água e dizer, olha, estou fazendo a minha parte. Eu estou te mostrando. Não estou pregando, não sou seu professor. Sou seu irmão em Cristo, humildemente igual a você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like. Meu muito obrigado. Fique na paz. Graça eterna.